Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o desenvolvimento da acuidade visual, ela pode ocorrer por resolução de grades até os 5 anos de idade. De optotipo de Snellens, que é uma acuidade visual de reconhecimento, até os 10 anos de idade. E a visão periférica até o início da adolescência. E podendo ser interrompidos por estrabismo ou anisometropia até a idade de 7 ou 8 anos. Então, o início precoce da esotropia, bem como o atraso do diagnóstico de ambliopia, pode ocasionar uma ambliopia persistente devido ao longo período de estimulação visual inadequada. Porque a gente tem um bom desenvolvimento visual aos 6 meses de idade da criança, quando você tem a desmilinização. Mas o boom principal não é com 7, 8 anos de idade, é com 3 anos de idade. Tanto que você tem trabalhos mostrando nitidamente que ambliopias tratadas antes dos 3 anos de idade possuem um resultado muito melhor que ambliopias tratadas após essa idade. Então, o grau refracional inicial também pode tornar a ambliopia persistente. Então, mais comum em crianças com hipermetropia moderada a alta de mais 2,25 dioptrias a 5 dioptrias esféricas e uma anisometropia esférica de 1 dioptria ou mais. Agora entrou. Quem perguntou para mim? Quem fez a pergunta? Ah, fui eu, Renata. Então, Renata, e agora? Se a gente viu as malformações, vimos que a ambliopia não tem nada a ver com uma formação. Uhum. Ambliopia, desculpa, a ambliopia não tem nada a ver. Então, como proceder com as malformações? Não sei, boa pergunta. Tratar ou não tratar? Vocês acham? Mas tratar, como trataria? É, tem alguma Você quer... maneira de tratar? Então, você trataria seguindo o princípio da ambliopia. Você trata ou não trata? Tá. Então, os exames complementares, a gente sabe que síndrome se tem outras alterações associadas, e eu trato. Eu, Eric, trato. Porque essa malformação, tudo bem, ela pode ser que você não consiga chegar a 20/20, mas você pode obter a melhor visão para essa criança. Tá? Professor, independente da idade, o senhor trata? Eu já consegui reverter, já consegui melhorar a acuidade visual em criança com 11 anos. Nossa. Porque depois disso, você... Oi? Foi a tese de doutorado do senhor isso? Foi ambliopia, nós vamos falar. Então, o que acontece? Você depois, na idade adulta, você tem uma coisa chamada perception learning. O que é isso? Você tem um desenvolvimento das vias ópticas constante a vida toda. Obviamente que não é igual à infância, mas você tem. Inclusive, foi feito em pacientes que submeteram a cirurgia refrativa, foi feito um olho, depois outro olho, na Universidade de Tóquio. E fizeram ressonância funcional depois da cirurgia. E mostrou áreas de nova plasticidade ocular depois da cirurgia refrativa. Então, você sempre vai ter um desenvolvimento visual. E como você trata a ambliopia? Conclusão. Então, primeiro, vamos diagnosticar. Como se diagnostica a ambliopia? O que é a ambliopia?
Já falamos. Mas como você diagnostica ela? Através da avaliação da acuidade visual. Então, primeiro você tem o que mais é difundido. Das 5 formas de avaliar a acuidade visual, a mais completa, a gold standard, desde 1800 e bolinha, determinada por Snellen, foi a acuidade visual de reconhecimento, que é a habilidade de você olhar, reconhecer e nomear um optotipo. Então, você vai até o córtex occipital e você faz sinapses com áreas adjacentes para poder falar o que você está vendo. Então, continua sendo o padrão ouro. Você tem a acuidade visual de resolução de grades, que corresponde ao menor tamanho angular da separação entre elementos críticos de um estímulo padronizado. E você tem também o quê? O potencial visual evocado, que é uma resposta do córtex visual a um estímulo apresentado na região central do campo visual. Os estímulos são padronizados em reversão. Por quê? Porque o córtex visual responde mais a estímulos alternados. Então, você tem 2 tipos de potenciais visuais evocados. Você tem o tipo transiente, que vai de 2 Hz a 4 reversões por segundo, e dá essas ondas, que é a que vocês mais sabem, a N75, P100 e N135, ou o PV estacionário, onde você tem o quê? 5 Hz ou 10 reversões por segundo. Então, o potencial visual evocado por reversão de padrões ele é muito utilizado, devido à sua simplicidade técnica de geração do padrão e uma resposta simples e estável. Então, você coloca aqui no paciente um eletrodo aqui na frente, tá? Que é o negativo, positivo aqui no córtex e o terra aqui. Então, você vai ter o quê? A resposta, uma somatória dos 1.200.000 fibras do nervo óptico. Então, você tem primeiro, o gráfico que se dá em latência, que é a velocidade do estímulo de chegar até o córtex, que vai em milissegundos, e amplitude, que é em microvolts. Então, você tem uma primeira onda, N75 negativa, P100 e N135. Então, aqui você tem o que? A latência e a amplitude da onda, P100. E o que acontece no potencial visual evocado por reversão de padrões, na ambbliopia? Você vai ter geralmente uma diminuição da amplitude nos padrões que subtendem ângulos visuais menores. O que é isso? Aqui nesse quadro você tem o quê? Você tem 8 por 8. Isso aqui é 1 minuto de arco. Tá? 1 grau. Desculpa, 60 minutos de arco ou 1 grau. Se você tiver 16 por 16, é 15 minutos de arco. E 32 por 32 dá o quê? 7,5 minutos de arco. Deixa eu só ver uma coisa aqui com alguém. Não, só tiraram fora. Então, quanto menor o estímulo, mais via parvo celular eu estou analisando, ou seja, mais via foveal e feixe papilomacular, enquanto a magnocelular é em toda a retina. Então, o atraso de latência você tem na ambbliopia também, mas ela não é de jeito nenhum comparado com doença inflamatória ou desmielinizante, que você tem aqueles atrasos típicos, como na esclerose múltipla. E você também pode ver pelo potencial visual de varredura, que foi idealizado por Tarley e Norcia em 1979, que na verdade é um potencial visual evocado estacionário de 6 Hz, que é um método objetivo de medida da qualidade visual de resolução de grades, porque independe da resposta verbal. Então, ele é apresentado 10 listras, 10 larguras de listras, ou seja, frequências espaciais, com uma varredura de 10 segundos. E a resposta evocada determinada em função da mudança do estímulo. Começa com listras mais grossas e vai diminuindo até mais finas.
Então, a acuidade visual de grades ela é processada no córtex visual estriado. E ela vai monitorar a atividade do sistema visual no córtex occipital, sendo que aqui melhor reflete a capacidade do paciente amblíope para esse tipo de acuidade. Então, você tem tudo isso aqui, ó. O estímulo, o paciente, é como se fosse um eletroencefalograma. Só que, como é de uma área muito pequena, a onda seria muito pequenininha. Então, ela vai para o amplificador e vai para o computador. E vai dar, começa aqui, ó, a frequência espacial baixa e chega numa frequência espacial alta. Então, a frequência espacial baixa são aquelas listas mais grossas, enquanto que uma frequência espacial alta são as listas mais finas. Aqui, ó, tá vendo a lista e a pacientezinha aqui. Essa aqui é a minha filha, quando ela tinha 8 anos de idade, hoje ela tem 19, vai fazer 20, que ela foi uma das pacientes do grupo controle da minha tese de doutorado. Aqui é a minha outra filha, onde você coloca os eletrodos aqui no córtex central, nos 2 córtex hospitais e aqui o terra. Então vai dar aqui essa linha aqui, ó, começa com frequências espaciais baixas, que são aquelas listas maiores, e desce para as frequências espaciais altas. Então a gente vai fazer uma linha decrescente e vai avaliar o signal to noise, que é o ruído, ok? Para achar a melhor onda.